Então, esse é o diagrama de corpo livre do bloco que desce o plano inclinado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nós temos que calcular, no item A, o trabalho realizado por cada uma dessas forças que atuam sobre o bloco. Então, precisamos do módulo de cada uma delas. Tá? Para tanto, nós temos que estabelecer a soma das forças em X, tá? O somatório, que é igual a P cosseno de 37, porque isso aqui é 53, né? Este ângulo é 37, projeção do peso em X, menos F cosseno de 53 e menos a força de atrito. Então, este somatório nos dá a força resultante, massa do bloco, vezes a aceleração do bloco. Vamos precisar também do somatório das forças em Y. Em Y nós temos mais N, menos P cosseno de 53 e menos F cosseno de 37, igual a zero. Agora nós vamos resolver esse sistema, vamos substituir os dados que nós conhecemos para encontrar o valor das forças, tá? Estes valores que são desconhecidos. Então, substituindo aqui, cosseno de 37, aqui no somatório de Y, né? Então, a normal vai ficar igual, cosseno de 37 é 0,8 vezes F, e mais P cosseno de 53, que é 12,04. A massa foi dada, que é 2 kg, então o peso do bloco é 20 newtons. Então, 20 cosseno de 53 dá 12,04. Este é o valor da normal, que nós vamos substituir aqui na equação de cima. Então, nós teremos peso 15, cosseno de 37, 15,97, menos F, peso cosseno de 53, que é 0,6. Força de atrito, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas quanto é a normal? 0,8 F mais 12,04. Igual a massa, que é 2, e a aceleração também é 2. Resolvendo agora esta equação, que apresenta uma única variável, que é a força F, nós vamos encontrar o valor para esta força de 12,58 newtons. O valor da força F. Tendo a força F, nós também podemos encontrar a normal, que é igual a 22,10 newtons. Então, nós temos a força F 12,58, a normal 22,10 e o peso é 20. A força de atrito é o coeficiente, que é 0,2, vezes a normal 22,10. Portanto, a força de atrito tem módulo igual a 4,42 newtons. Tá? Então, nós conhecemos os módulos de todas as forças agora. Então, das 4 forças, que são a força F, está aqui o valor, a força de atrito está aqui o módulo, a normal e a força peso. Então, agora nós podemos calcular o trabalho de cada uma delas. Então, vamos começar pelo trabalho da força peso. É o módulo da força peso, né? O bloco vai deslizar 3 metros descendo o plano inclinado. Então, lembram que trabalho de uma força constante, né, é o módulo da força F vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento.
esta equação do trabalho para uma força constante. Como todas essas forças são constantes, vamos substituir então nessa equação. Então, o trabalho do peso é igual módulo da força vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é 37 graus. Né? Onde nós podemos observar que a componente da força peso, na direção do eixo X, que é a direção do movimento, tem mesma direção e sentido deste deslocamento. Portanto, cosseno do ângulo de 37. Que o resultado é igual a 47,92 joules. Trabalho da força normal, mesma equação, é o módulo da força, que nós calculamos antes, 22,10, vezes o deslocamento, conforme a equação, vezes o cosseno do ângulo. Mas o que acontece com a força normal? Ela é perpendicular ao deslocamento que se dá na direção do eixo X. Portanto, o trabalho da normal é zero. Trabalho, então, da força de atrito. É o módulo da força de atrito, que nós encontramos 4,42, deslocamento que é igual a 3 e o cosseno do ângulo de 180. Tá? Porque a força de atrito é paralela, mas no sentido contrário do eixo X. Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos 13,26 joules. Falta calcular o trabalho da força F. Módulo da força F, 12,58. Deslocamento, 3. Ângulo entre a força e o deslocamento. Né? Então, vejam que esta força, a projeção dela na direção do deslocamento é em sentido contrário do eixo X. Portanto, a força F também vai realizar um trabalho negativo. Ou ainda, eu posso dizer que o ângulo que essa força faz com o eixo X, né, com essa direção, é este ângulo aqui, que é de 127 graus. Então, o trabalho da força peso, perdão, da força F é o módulo da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 127 graus. É igual a menos 22,71 joules. Então aqui nós temos o trabalho de cada uma das forças, que é o que pede na letra A. Podemos ainda salientar, né, que o ângulo que a normal faz com o eixo X, que é a direção do deslocamento, é 90, cosseno de 90 é zero. Então respondemos a letra A.